Olá, seja bem-vindo a mais um Talk in DI. E no dia... Espera, travou. Olá, seja bem-vindo a mais um Talk in DI. E hoje estamos aqui com a Angélica Lirsen, que é fotógrafa e professora na UniChapecó, e ela estava representando o Oeste Catarinense em Londres, né? Angélica, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Obrigada. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de falar desse projeto e também dessa experiência em Londres. E principalmente falar sobre o projeto Frestas e as questões que são envolvidas a ele, né? Então, Angélica, pode contar pra gente como que surgiu essa oportunidade e como que foi o processo de seleção para essa convocatória? O processo de seleção, e nós até comentávamos isso em Londres, ele foi muito justo, muito ético, porque a gente mandou material, então, a partir de uma convocatória que abriu para todas as fotógrafas latino-americanas que trabalham com essa linguagem visual, que é a fotografia. Nós fizemos uma inscrição, uma postulação, então, esse chamado, que poderia ser, então, ou de forma individual ou de forma de séries fotográficas. E aí, a partir dessa junção ou reunião de vários trabalhos, foram mais de 300 inscrições. Fomos, então, 49 selecionadas para compor a mostra em Londres. E a gente pode perceber lá, eu pude perceber, que é uma mostra muito representativa, assim, tanto da diversidade de países latino-americanos, mas também de formas de ver o nosso entorno, né? Que os trabalhos falam muito sobre isso. E no conjunto de imagens, então, lá apresentados, a gente tem muito essa natureza plural de olhar para o nosso contexto e para o nosso entorno. Então, o processo foi assim, essa convocatória que abriu pelas mídias, eu fiz a inscrição, além do material visual, tinha que mandar um texto argumentativo explicando a relação com o tema. O tema era Habitat, Ecosentir de la Tierra, e aí eu percebi uma aderência muito grande a um projeto que a gente estava realizando aqui em Chapecó, por isso enviei a postulação e fui uma das selecionadas. E esse projeto, o Frestas, ele é em colaboração com a professora Gabriela, né? Isso. E eu gostaria de falar, entender como que foi ter esse olhar de uma arquiteta. Ótimo. Então, nós descrevemos o projeto conjuntamente, eu e a Gabriela Borges da Silva, que é arquiteta e urbanista. Nós pensamos esse projeto em 2023. Nós já tínhamos uma afinidade, já havíamos trabalhado em outros projetos conjuntamente. E a gente tinha o desejo de discutir essa questão que é o plano de fundo do nosso projeto, que é o direito à cidade, direito à moradia digna. Escrevemos esse projeto, que é o Frestas, num edital de estímulo, que é o Prêmio Elizabeth Anderle, e fomos contempladas, então, no final de 2023, para realizar no primeiro semestre de 2024 aqui em Chapecó. O recorte que a gente fez é no bairro FAP, né? E a proposta era fotografar com a técnica da longa exposição as habitações de interesse social desse entorno ali que a gente fez o recorte. E o trabalhar em conjunto com uma arquiteta e urbanista foi muito interessante porque nós percebemos que há um cruzamento entre as nossas áreas, né? E como se torna complementar os olhares. Porque eu venho do jornalismo, eu trago essa bagagem do jornalismo e da fotografia, que é a visualidade, ao mesmo tempo, então, que a Gabriela vem com essa discussão do direito à cidade, esse mapeamento, a discussão da urbanização também, de uma forma que se tornou muito complementar. Esses olhares se complementaram no projeto. Que bacana! E a temática da exposição envolve o meio ambiente, território e corpo. E como que eles aparecem nessas fotos e qual que é a importância deles no seu projeto? Ele tem uma aderência muito grande ao projeto Frestas, porque no Frestas a gente está trabalhando, então, as habitações de interesse social, né, que são essas casas construídas, em geral, pelas próprias famílias, e nós representamos também, nesse conjunto de imagens, as pessoas que vivem nessas casas, né, nessas localidades. Só que a técnica da longa exposição traz um pouco desse borrão,
porque a gente pinta as cenas com a lanterna, as fotos são feitas à noite. E aí, o fato de ser pintado e ser à noite com baixa velocidade na captação faz com que as imagens dos rostos, principalmente, dos personagens, fiquem borrada, porque a gente também quer discutir a invisibilização dessas pessoas numa pauta social. E como talvez projetos como esses possam instigar uma discussão um pouco mais plural, mais inclusiva e talvez políticas públicas que façam mais sentido para essas pessoas. Então, tem uma relação com o habitar, mas também com essa questão do pertencimento, do direito, da terra, né? E como as famílias também acabam trabalhando dentro dessa dinâmica, numa realidade local, e que isso vai dialogar depois lá em Londres com outros projetos que têm propostas muito diferentes, mas que pareceu assim que eles eram muito complementares assim, em vários sentidos. E falando desse intercâmbio cultural entre diferentes países, o que tu acha que te impactou e te trouxe uma visão sobre a importância das mulheres latino-americanas nesse cenário das artes visuais? Então, primeiro pela oportunidade, né? Essa oportunidade ela já abre com essa tônica que é dar espaço para o trabalho de mulheres latinas. Então, isso já é fortíssimo, né? E super importante. E, de fato, estarmos lá representando, ou fisicamente, né, nem todas puderam ir, mas mandaram seus trabalhos, mas estarmos lá representadas por nossos trabalhos e para todas nós que conseguimos estar lá também dialogando nesse intercâmbio, foi realmente uma potência muito grande. A gente falou muito sobre questões que são questões parece que individuais, assim, da vivência e da realidade de cada uma de nós artistas, mas quando nós compartilhamos lá, a gente percebeu que elas eram questões que perpassavam o trabalho de todas nós. Então, a questão da valorização do trabalho artístico feminino, né? A questão de ter oportunidades, buscar as oportunidades, que nem sempre elas acontecem tão facilmente para mulheres. Então, a gente acabou tecendo uma discussão assim, muitíssimo importante sobre ser mulher e produzir arte e as questões que estão implicadas nesse contexto, né? E outra coisa que, além da exposição, teve workshops, fóruns de discussão e tudo mais. Eu gostaria de saber um pouco disso e como que, se isso te trouxe algum aprendizado, algum insight para teus próximos trabalhos. Com certeza. Logo depois que a seleção, que a divulgação das selecionadas saiu, as organizadoras logo nos enviaram um e-mail explicando que elas haviam pensado numa programação bem extensa de formação para todas nós que pudéssemos ir. Então, elas nos estimularam muito a buscar formas de estar lá, porque essa formação também permitiria esse intercâmbio, como já conversamos aqui, né? Então, de fato, a gente fez workshops que foram muito significativos, assim, abrem portas, abrem janelas, horizontes para todos os nossos trabalhos, e a gente também começa a ver cruzamentos entre os trabalhos. Nós também participamos de um fórum, que nesse fórum a gente também sai dele, além de discutir questões, a gente sai dele com alguns encaminhamentos que a gente pensa em dar continuidade, trabalhando também coletivamente. E também discutimos sobre arte e mercado. Então, uma das convidadas apresentou um panorama, trazendo várias referências e a inserção em mercados artísticos, né, para a fotografia. E, por último, também participei de uma leitura de portfólio, que é quando a gente apresenta um trabalho fotográfico e colhe ideias, perspectivas, pareceres sobre esses trabalhos. Nessa leitura de portfólio, eu apresentei todo o projeto Frestas, os processos e os resultados, e dele eu trago também muitas ideias assim, de novas abordagens, de intervenções que a gente possa fazer a partir do projeto já realizado ou dando continuidade a ele. Então, realmente, a leitura de portfólio foi, sim, muito significativa. Realmente trago várias ideias, muito boas ideias, mas eu diria que todas as outras atividades também trouxeram vários insights e várias novas perspectivas para os trabalhos, né? Despertando
até um olhar assim um pouco mais analítico sobre o meu próprio trabalho. Inclusive a próxima pergunta é o que o ambiente londrino, os museus, a cultura te trouxe de inspiração que tu vai levar para os seus próximos projetos? Eu costumo dizer, Daisy, que a gente fotografa com todo o repertório que a gente tem, com tudo, né? Com o que a gente vive, com o que a gente deixa de viver, com as escolhas que a gente faz, com os lugares que a gente conhece. Então eu entendo que todas essas incursões, todos esses lugares que a gente conhece, eles vão povoando o nosso imaginário, vão construindo referências para os nossos projetos. Eu sempre acredito muito nisso, realmente. Porque a gente não tem como separar isso de nós quando a gente pensa e executa um projeto fotográfico, por exemplo. Então, nesse caso, eu entendo que até essas visitas mais, vamos dizer assim, até mais turísticas em Londres, foram muito significativas, assim, perceber como as pessoas reagem diante de determinadas situações, como os lugares são. Tinha um viés histórico muito significativo, né, pelo contexto histórico de Londres. Há uma beleza, uma arquitetura, enfim, eu poderia enumerar várias coisas aqui que realmente eu achei muito simbólico, muito significativo, e tenho certeza que isso também vai interferir nos próximos projetos, assim como a visita a galerias, museus. Eles têm galerias incríveis. Eu tive a oportunidade de visitar algumas exposições. Por exemplo, uma Galeria Nacional do Retrato, tinha uma exposição que não é permanente, de um pintor incríveis, assim. Então, isso tudo vai se consolidando como repertório e com certeza vai influenciar em outros projetos. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber qual é a sensação, como única representante do Oeste de Santa Catarina, qual que é o sentimento de levar a realidade de Chapecó para o mundo, falando internacionalmente de Chapecó, e como que tu gostaria de ter esse olhar das pessoas falando a nível internacional? Bom, primeiro, sem dúvida, é uma felicidade muito grande. Eu me sinto realmente realizada e muito feliz. Eu até comentava que eu não sei se eu havia almejado isso em algum momento, mas é claro que a gente sempre pensa na projeção dos nossos projetos e trabalhos. Mas eu fico muito feliz porque quando a gente oferece um trabalho artístico para uma comunidade, a gente sempre fala muito sobre aquela localidade, mas também fala muito sobre nós, sobre a nossa forma de ver aquele tema. Por isso que cada um fotografa de um jeito. A gente não tem trabalhos iguais. As pessoas vão fazer coisas que falam muito sobre elas também. Então, eu fico muito feliz pelo fato de ter sido uma das ganhadoras da convocatória. Nós falávamos lá em Londres, inclusive, como isso... A gente não está buscando uma aprovação do nosso trabalho, mas a gente fica muito feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho e da nossa trajetória quando isso acontece, né? Como quando uma convocatória dessas acontece, nos possibilita estar em outros lugares e ofertar a outras comunidades, a outros grupos sociais, o resultado de um trabalho que é feito aqui, né? Que a gente fala sobre o nosso entorno, sobre a nossa realidade, sobre as questões que movimentam o nosso cotidiano. Então, é uma experiência muito significativa e também trago, assim, como herança, assim, como resultado dessa experiência, muito dessa troca com outras fotógrafas latino-americanas, porque, de fato, a gente teve várias oportunidades de dialogar lá. E como há uma riqueza muito grande nesse contato, nessa perspectiva de ver coletivamente. Então, nós falávamos também assim, é muito diferente de ser uma exposição individual, porque ela mostra a coletividade, a força que nós assumimos como grupo quando a gente olha de forma coletiva para um tema. E isso é muito significativo. Talvez a gente possa também pensar mais coletivamente projetos, né? Porque eles assumem uma outra potência, um outro lugar. Então, realmente, estou muito feliz, de fato. Que bacana, Angélica. Parabéns pela conquista. E o Diário do Iguaçu agradece a participação e seja sempre bem-vinda. Até uma próxima oportunidade, novas
exposições por aí. Obrigada, eu agradeço muito, muito pelo espaço, pela oportunidade de falar e tenho certeza que essa perspectiva coletiva que eu menciono é realmente uma potência para outros projetos, outros trabalhos que a gente possa pensar realmente como a gente constrói e cria memórias desse tempo que a gente está vivendo agora, desse tempo presente. Tá bom? Muito obrigada. E para você ficar bem informado, nos acompanhe nas redes sociais. Venha com a gente no Instagram, Diário do Iguaçu, sem o acento e sem o cedilha, e em nosso site diregional.com.br.